Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 17, a partir do versículo 14, onde eu preguei essa palavra na congregação ontem lá no Figueira. E essa palavra falou o dia inteiro comigo, irmãos. É impressionante. Quando a Bíblia diz que é a palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha, é porque quando a palavra quer falar com a gente, ela bate, até você deixar entrar. Tremendo isso, né? Porque a palavra de Deus é viva. Amém, Jesus? A palavra de Deus é viva. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, do 14 em diante. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas das vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando o suportareis? Trazei-o o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-los? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Amém? Poder se sentar em nome de Jesus. Vamos entender essa passagem, que tem muita coisa rica aqui, que você precisa levar para a tua vida. Amém, Jesus? Hoje é uma quinta-feira da resposta, e muitas das vezes você veio aqui hoje em busca de uma direção para a tua vida. Nós enfrentamos muitas coisas, meu irmão, nesse mundo. Nós enfrentamos muitas coisas para poder manter a nossa vida na presença do Senhor. Como Davi, né, disse para o rei Saul: ó Davi, né, Davi disse para o rei: ó rei Saul, eu matei um urso e matei um leão. Nós não somos diferentes não, irmãos. Todo dia, cada um de nós tem a sua batalha, tem a sua luta, tem a sua guerra. Muitas das vezes temos que matar leões, ursos, para nos manter na presença do Senhor. Amém, Jesus? Amados, esse evento aconteceu ali aonde Jesus, ele havia deixado os seus discípulos. Por quê? Jesus, ele estava junto com os 12 discípulos, mas havia um momento de algo muito especial para acontecer. Jesus então chamou quem? Chamou Pedro, Tiago e João. Tiago e João são irmãos, filho de Zebedeu, que é amigo de Pedro, que tem uma sociedade de pescaria com Pedro. Então o Senhor Jesus chama Pedro, Tiago e João, e eles caminham uma semana
para chegar no Monte da Transfiguração. E os demais discípulos ficaram ali, na cidade, esperando Jesus retornar dessa viagem que ele foi fazer com Pedro, Tiago e João. É interessante que quando os discípulos estão ali, na cidade, sem a presença de Jesus, esse homem, esse pai, que tem um filho problemático dentro de casa. E aí, eu acho que cada um de nós aqui temos a noção o que é ter um filho doente. O que é ter um filho que você corre para lá, corre para cá, tenta ajudar e não consegue. Esse homem está passando por esse problema sério dentro da sua casa. E ele pega o seu filho, porque ele ouve dizer que Jesus está na cidade. E ele então coloca no teu coração, não, Jesus pode me ajudar. Só que quando ele chega ali, Jesus não está ali. Mas quem está? Os seus discípulos. Então ele pede para os seus discípulos, olha, me ajuda, o meu filho é isso, o meu filho é assim, e eu preciso de ajuda. E os discípulos, é claro, foram ajudar. Só que passa um discípulo ora, passa outro ora, passa 3, passa 4, passa 5. Os 9 discípulos oraram e não conseguiram ajudar aquele homem. Aquele demônio se manifesta, aquele demônio, aleluia, voa em cima deles, dá o maior trabalho ali naquele lugar. E quem está assistindo de camarote? Os religiosos. Está assistindo de camarote. E o que eles começaram a fazer? Começaram a dizer para os discípulos, olha, vocês não seguem o mestre? Não é o mestre de vocês que expulsa demônio, que cura paralítico, que faz tantos sinais? Vocês não servem a ele, vocês não seguem ele, por que vocês não conseguem expulsar o demônio? E começa ali uma discussão entre os discípulos de Jesus e os fariseus. Uma discussão tão ferrenha que quase chegaram à via de fato. Quase. Mas Pedro, Tiago e João estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração. E eles viram o que ninguém viu até então. Jesus se transfigurou. E ali apareceu Moisés. Ali apareceu Elias, conversando com o Senhor Jesus. E o que eles conversavam com o Senhor Jesus? Alguém aqui já teve curiosidade de procurar na Bíblia? O que Moisés e Elias conversavam com o Senhor Jesus? Sobre a sua crucificação, sobre o seu martírio. Aleluia. Eles conversavam com Jesus. E Jesus falava para eles, estou preparado, vou abrir caminho para que a palavra de Deus se cumpra. Aleluia. E por que eles conversavam com o Senhor Jesus? Porque tanto Moisés quanto Elias, eles são as duas testemunhas que no final dos tempos vão estar na terra. Quem está entendendo, diga amém. E tudo isso vai acontecer depois da crucificação do Senhor Jesus. As portas vão se abrir, a palavra vai se cumprir. Aleluia. Então, há uma conversa sobre futuro. Há uma conversa sobre a atitude de Jesus. E Pedro, Tiago e João estão vendo isso. Imagine um homem natural como eu e você, olhando uma coisa tão espiritual como essa. Amados, Pedro fica tão apaixonado por aquele momento, que quando acaba a transfiguração, aleluia, aquele momento, dá um estrondo no céu, e a voz de Deus aparece dizendo, este é o meu filho amado, obedeçam. Na hora Pedro ouve aquela voz, cai um temor em Pedro, Tiago e João, que eles dizem para o Senhor Jesus, o Senhor quer que eu construa tendas aqui em cima? Uma para o Senhor, para Moisés, uma para Elias. E o que o Senhor Jesus fala para eles? Olha, ninguém pode ficar sabendo disso. É um segredo nosso. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas que Deus vai revelar só para você.
Tem coisas que Deus só tem para você. Não é para você abrir pico, não é para você contar para o vizinho, não é para você sair correndo para contar para parente, não. Tem coisa que você tem que guardar no teu coração, porque são coisas que Deus revelou para você. Aleluia. Mas o evento lá acabou. E Pedro, Tiago e João desceram como se estivesse pisando nas nuvens. Maravilhado, falando em língua, tudo contente. Mas quando eles chegam na cidade, Jesus se depara com uma confusão, um arranca-rabo dos infernos, a briga entre os religiosos e os discípulos de Jesus. Meu irmão, entenda uma coisa, a religião não serve para nada. Entenda isso. Pastor, o senhor não é religioso? Não, eu sou servo do Senhor Jesus. Eu não sou religioso. Religião não serve para nada, a não ser para arrumar confusão. Só para isso. Porque quem é religioso é preconceituoso. Quem é religioso, aleluia, não aceita ter alguém acima dele. É isso que a religião faz com o homem. E os fariseus eram religiosos. Estavam brincando com os discípulos de Jesus. Quando Jesus chegou, se você for ler essa passagem em Lucas, capítulo 9, Jesus vai dizer, o que vocês estão discutindo com eles? Peraí, ô fariseus, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Jesus comprou a briga, irmão. Ou você acha que Jesus, aleluia, você acha que Jesus, quando escolheu você, ele não briga por você? Você acha que Jesus vai botar você, aleluia, no fogo e vai te abandonar? De jeito nenhum. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá dentro da fornalha. Aleluia. Eles foram para o fogo porque não se renderam ao Deus da Babilônia. Quer dizer, eles pularam no fogo por causa de Deus, por causa de Jesus. O que Jesus fez? Foi lá no fogo com eles. Espera aí, vocês vão? Eu vou também. Espera aí, não vai sozinho não. Eu vou também. Quando eles pularam, Jesus pulou com eles. A palavra do Senhor diz que aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Só de abrir a boca, 7 soldados já caíram mortos. Só do bafo do negócio. Jogaram os 3. Uf. Daqui a pouco, o rei Nabucodonosor olhou e falou assim, peraí, quantas pessoas estão dançando lá dentro? 3. Mas peraí, eu vejo 4. O que, rei? Peraí. Nossa, rei, é verdade, tem 4 lá. E o rei ainda fala, e o quarto é semelhante ao Filho do Homem, ao Deus vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego saem de dentro da fornalha. Nem cheiro de fumaça pegou na roupa deles. A única coisa que o fogo queimou foi as cordas que amarraram eles. Nem cabelo, nem roupa, nada queimou, aleluia, aquele fogo, os homens de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava lá com eles. Deus está com você, aonde você estiver, Deus vai estar com você. Mas lembre-se, você tem que ser fiel a Ele. Então Jesus desceu, a confusão estava armada. Jesus falou, o que vocês estão discutindo com meus discípulos? O que está acontecendo? E aí aparece o homem. O pilar da confusão aparece. O responsável pela confusão aparece. O pai desesperado. Chega e fala, Senhor. Eu acho que aquele homem olhou e falou assim, meu Deus, estou acreditando, Jesus está aqui. Que sorte minha. Ele falou, Senhor, eu trouxe o meu filho. O meu filho é lunático. Ele pula na água. Ele pula no fogo. Ele bate a cabeça. Ele se machuca. Lá em Lucas explica direitinho. Lá em Lucas fala que ele pula na água, pula no fogo, ele se machuca e ele vai secando, secando até desmaiar. Espuma pela boca. Está lá em todo o livro de Lucas. Lucas é mais detalhista. Eu achei interessante um pastor explicando e falou assim que Mateus escreveu tudo em bloco. Mas Lucas escreve tudo detalhado. E essa é a grande realidade. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus, olha o que Jesus vai dizer. O homem disse, eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, mas eles oraram e não puderam curar. Ou quer dizer, olha, eles até fizeram a parte deles, viu?
Eu vi, mas não deu em nada não. Aí Jesus vai dizer, olha o que Jesus diz: ó geração e perversa. Presta atenção nisso. A Bíblia é feita de detalhes. Ó geração incrédula e perversa. O que significa isso? Jesus está falando com dois públicos distintos e diferentes. Dois públicos. Um que era incrédulo e o outro que era perverso. Agora entenda uma coisa que eu quero te dizer. O incrédulo, ele pode deixar de ser incrédulo. Ele pode passar a crer. Mas e o perverso? Esquece. Esse nunca vai se converter. A Bíblia diz isso. Não adianta orar pelo perverso. Não adianta buscar a Deus pelo perverso, porque ele não vai se converter. Acabe era perverso, não se converteu. Saul era perverso, não se converteu. Saul morreu pelo fio da sua própria espada. Acabe foi morto em batalha porque Deus profetizou isso. Entenda. Acabe teve uma morte tão terrível que Deus levantou o profeta e falou assim: olha, Acabe, você vai morrer de um jeito que os cães vão lamber o seu sangue. E foi o que aconteceu. Você está entendendo o que eu quero te dizer? O incrédulo pode passar a crer, mas o perverso nunca vai se converter. Nunca vai. Então não adianta perder tempo com perverso. Essa é a grande realidade. Então Jesus está falando com dois públicos. Quem são esses públicos, pastor? Incrédulos, os seus próprios discípulos. Perversos, os fariseus. Aí Jesus vai dizer, olha o que Jesus diz: até quando eu estarei convosco? Até quando suportarei? Ele está falando com dois públicos diferentes. Até quando eu estarei convosco? Ele fala para os incrédulos, que é os discípulos. Eu estou ensinando vocês, preste atenção, abre o ouvido, preste atenção, põe em prática o que eu faço, vocês têm que fazer. Mas daí ele diz, até quando eu suportarei vocês? Ele não está falando com o discípulo, ele está falando com os fariseus. Até quando eu vou suportar esses fariseus? Amém? Entenda. Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não atura qualquer coisa. Tem gente que diz, não, Deus é amor. Paz e amor, né? Deus é paz e amor. É, mas é fogo consumidor. Ele não atura qualquer coisa. Entenda isso que eu quero te dizer. Se você continuar chutando o pau da barraca, a casa vai cair na sua cabeça. Entenda isso. Aleluia. E aí diz a palavra do Senhor, Jesus pediu para trazer o menino. Traga o menino. O pai trouxe. É interessante que lá em Lucas, o pai vai falar assim, Senhor, se tu podes, cure meu filho. Jesus fala, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aí o homem fala assim, tá bom, Senhor, me perdoa, me ajuda com a minha incredulidade. Até o homem era incrédulo. O homem estava tanto tempo com aquele problema, tanto tempo sofrendo daquele jeito, que até ele já achava que não tinha mais jeito. Não é assim? Às vezes a gente corre atrás, ora, busca para resolver um problema, o problema não se resolve nem por nada. Aí você começa a criar o problema, como um bichinho de estimação. Aí todo dia o problema está lá, você não liga para ele, vai empurrando com a barriga, e ele só vai crescendo, crescendo. E um dia ele te come. Um dia um sapo na beira da lagoa estava dando uma enchente braba, e do outro lado da lagoa estava mais tranquilo. Um escorpião veio no sapo e falou assim, olha, você não dá uma carona para mim atravessar do outro lado, não, aqui eu vou morrer. Tá largando tudo para cá. E eu preciso sair daqui para lá. Você não me ajuda a atravessar?
Aí o sapo falou assim, eu não. Tá louco? Você é um escorpião? Ele falou, não, mas eu estou te pedindo uma ajuda, meu amigo. Leva eu para lá, não vou fazer mal para você. E aí o sapo caiu na conversa do escorpião. O escorpião pulou nas costas do sapo, o sapo nadou do outro lado. Quando chegou na outra margem, o escorpião foi e ferrou o sapo. Aí o sapo, já agonizando, falou assim, por que você fez isso, meu amigo? Você falou que não ia me fazer mal. Ele falou, é a vida. É a vida. Eu fui feito para isso. O que isso significa? Que você tem que saber onde você pisa. Você tem que saber o que você faz. Porque a vida não perdoa ninguém. Amém, Jesus? A vida não perdoa erros. A vida não perdoa deslizes. A vida não perdoa nada. Sempre vão te apontar. Sempre vão zombar de você se você errar. Essa é a grande realidade. Então Jesus pediu para trazer o menino. E aquele pai pede para Jesus ajudar a sua incredulidade. E Jesus vai ajudar ele. E diz aqui no versículo 18, Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Pensa, numa guerra que estava entre fariseus e discípulos, Jesus chega, apazigua a briga, expulsa o mal daquele menino, o menino é curado na hora. Se você for ler essa história lá em Lucas, o povo fica o queixo caído. Começa a glorificar a Deus, exaltar o Senhor, aleluia, numa alegria tão grande. Porque aonde tinha briga, aonde tinha desavença, quando Jesus entra, aleluia, a paz, a cura, a milagre, aleluia, acontecendo. E aí Jesus vai dizer, perdão, quando Jesus expulsa o mal daquele menino, os discípulos vão chegar até Jesus. É isso aqui que me chamou a atenção, irmão. Os discípulos tudo com a orelha caída, tudo com vergonha. Você vai perguntar? Não, pergunta você. Mas o mestre vai xingar, não vai, mas vai ter que saber o que aconteceu. Não estou seguindo o mestre. Você sabe o que aconteceu, mano. Alguém vai ter que perguntar. Aí um corajoso chegou lá e falou assim, Senhor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Pode falar. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? O quê? Fala devagar para me entender. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Irmãos, entenda. Olha o que Jesus vai dizer. Por causa da vossa pequena fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E por que tem muita gente que desagrada a Deus? Porque tem muita gente na hora de usar a sua fé, não usa. Na hora que é para bater o pé e falar, não aceito, não vou, eu permaneço, eu quero, eu sirvo a Deus, não faz. Isso desagrada a Deus. Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, quer dizer, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Palavra de Deus. Por causa da vossa pequena fé. E olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, vá daqui para colar. E ele irá. Nada vos será impossível. Entenda. Presta bem atenção no que Jesus vai dizer aqui. Jesus acabou de falar para os discípulos que eles não puderam expulsar o demônio porque eles tinham uma fé pequena. Mas Jesus vem e fala para eles, mas se vocês tiverem uma fé no tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer, esse monte, lança-te no mar, ele vai. Aí eu fiquei pensando, e eu acho que os discípulos também. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Jesus falou que a nossa fé é pequena, mas ele dá o exemplo da menor semente que existe. O que está acontecendo?
Será que Jesus caiu em contradição? Será que Jesus errou nas suas palavras? Não. Porque Jesus não está falando do grão de mostarda, aleluia, como um exemplo de fé pequena. Ele está falando no grão de mostarda como um exemplo de fé, como semente. Entenda isso. Como semente, pastor? Porque quando a semente é jogada em terra, quando o grão de mostarda é jogado na terra, ela cresce e ela se torna a maior hortaliça, ao ponto das aves do céu fazer ninho nela. Quem está entendendo, diga amém. A nossa fé tem que ser uma fé como semente, crescer a cada dia, não diminuir. Então Jesus, ele não caiu em contradição, isso aqui é um paradoxo. Jesus, ele mostra a intenção do reino de Deus através de um exemplo de algo que existe. Então, o grão de mostarda, ele é pequeno, mas quando ele é jogado na terra, ele cresce. Então a minha fé, a tua fé tem que ser como semente. Não pequena como um grão de mostarda, mas grande quando o pé dela cresce. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está ensinando isso aos discípulos. Aí ele vai dizer no versículo número 21, esse tipo de demônio, porém, não se expulsa por meio de oração e jejum. Aí eu digo para vocês concordam com isso? Jesus falou. Vocês concordam com isso? É interpretação de texto, irmãos. Jesus novamente vai falar paradoxo. Por quê? Porque os demônios se expulsam no nome de Jesus. Não é só por causa do seu jejum, da sua oração. É por causa do nome de... Vai tentar, faz um jejum, uma oração e vai tentar expulsar algum demônio no nome de Aparecida. Você vê se o demônio não gruda na sua garganta, não tira o seu fôlego. Vai lá. O demônio sai por causa do nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas espera aí, então por que Jesus falou para eles, aleluia, sobre jejum e oração? Porque eles eram incrédulos. Como que a incredulidade, ela se instala na vida do homem? Porque o homem não busca Deus. Nós temos um inimigo. O primeiro inimigo do homem se chama eu. Quem está entendendo, diga amém. O primeiro inimigo do homem se chama eu. Segundo inimigo do homem, diabo. Terceiro, pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então o primeiro inimigo é você mesmo. O primeiro inimigo de você mesmo é você mesmo. Então, se você não fizer um jejum, não se consagrar a Deus, o seu eu vai tomar conta de você. E você vai passar a ser incrédulo. Porque hoje você vem na igreja. Mas se você não jejuar e não orar, amanhã você vai falar assim, não vou na igreja não, já fui ontem. Esse negócio de ir na igreja todo dia não é comigo não. Aí chega domingo, eu não vou na igreja não. Tá tão bom aqui, eu assisti Fantástico. Vai passar uma matéria tão boa no Fantástico hoje. Hoje eu não vou na igreja não. Eu vou assistir o Pânico hoje. As mulheres lá que põem uns biquíni lá, vou assistir uns Pânico lá, que é umas coisas que chamam a atenção. Vai. Aí vê o biquíni no inferno, vai lá pra você ver. Vai lá. Sabe o que é isso? Carne. O homem carnal só decide as coisas da carne, mas o espiritual decide todas as coisas. Então Jesus falou, olha, vocês não puderam expulsar o demônio porque vocês não têm fé. Vocês são incrédulos. Vai orar, vai jejuar para que vocês possam expulsar.
casta, é tipo de demônio. Não era um qualquer demônio. Também não era uma legião. Mas existem demônios, exus, principados, potestades. Quem está entendendo, diga bem. E por aí vai. Na minha humilde caminhada com o Senhor Jesus, eu já enfrentei um principado. Eu já enfrentei um principado. Ele falou, eu sou o primeiro príncipe do inferno. Falou assim para mim. Tinha uma passagem assim na casa. Não tinha porta, era só um batente de madeira bonito. A hora que ele se revelou para mim, ele chegou no batente, ele deu um murro assim, ele arrancou o batente fora da parede. E aí? Pastor, o senhor estava em jejum e oração aquele dia? Não, chamaram eu de última hora. Não deu nem tempo de se preparar. Não deu nem tempo de eu dobrar o joelho. A hora que eu fui botar a colher de comida na boca e saí correndo. Mas pastor, como é que o senhor expulsou o demônio no nome de Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Mas uma coisa eu carrego dentro do meu coração. A minha fé. Eu creio no Senhor Jesus. Eu não sou incrédulo. Amém, Jesus? Então, Jesus explicou para eles, deixa de ser incrédulo, vai orar, vai jejuar. Vai buscar a Deus. Ouve as minhas palavras, coloque em prática. Vive o que eu estou te ensinando. Para que vocês possam expulsar esse tipo de demônio que aí, ó, que vocês não conseguiram. Amém, Jesus? E aí, olha só. Aleluia. Aí, preste atenção que Jesus vai testá-los para ver se eles aprenderam. É isso que eu acho interessante, irmão. Sabe aquela coisa que você ouve com o ouvido sorte para o outro? Não pode ser assim, meu amado. Pelo amor de Deus, cada oportunidade que você tem de estar sentado aí nessa cadeira, não perde essa oportunidade. Eu, quando eu não era pastor, irmão, eu não perdi um culto, eu estava lá debaixo de chuva, debaixo de sol, cansado, arrebentado, moído, porque eu sempre trabalhei de pedreiro, arrebentado, moído, trabalhando o dia inteiro, estava lá. Às vezes dava uma cochilada até, falei, meu Deus, não deixa eu cochilar. Cansado, mas estava lá. Por quê? Porque eu não queria perder isso aqui. Palavra. Preciso viver isso aqui. E aí, amados, olha o que Jesus vai dizer. Ora, achando-se eles na Galileia, disse Jesus, algumas horas depois. Todo mundo ficou quietinho, ó. Andaram o dia inteiro, ó, ninguém falou nada. Jesus na frente, eles atrás. Ninguém falou nada. Quando chegou na Galileia, Jesus vai testá-los. Olha só. Disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. E o que eles ficaram? Tristes. Eles veem de dar um glória para arrebentar tudo mesmo, né? Para sacudir aquele lugar, para todo mundo da cidade escutar. Jesus acabou de falar para eles, ô homens de pequena fé. Vocês têm que crer, gente. Eles se entristeceram. E Jesus vai morrer, acabou tudo. Quando Jesus morreu, não acabou. Aí que começou. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmão, nós precisamos entender, nós precisamos saber como andar na presença de Deus. Para termos os resultados que nós queremos. Jesus disse, se vocês tiverem uma fé como semente na vida de vocês, nada vos será impossível. Amém, Jesus? Nada vos será impossível. O que Jesus está dizendo? Você vai orar e eu vou assinar embaixo. Lembra de Elias? Deus não pediu para Elias chegar em Acabe e falar para Acabe assim, olha,
A partir de hoje não chove 3 anos e 6 meses. Vai vir seca, fome, morte. Não foi Deus que pediu. Elias falou assim, não, se Acabe é muito forgado, eu vou chegar lá agora, eu vou acabar com o reino dele, quer ver? Ele entrou na sala do rei e falou assim, rei, escuta o que eu estou te dizendo. A partir de hoje, agora, nesse exato momento, daqui para 3 anos e meio não vai chover mais. Quando Elias abriu a boca, Deus não mandou ele falar aquilo. Mas quando ele abriu a boca e desafiou o rei, Deus ouviu lá do trono e falou, oh meu servo, assina embaixo. Fechou o céu, não teve chuva por 3 anos e 6 meses. Se não chove, não planta. Se não planta, não colhe. Se não colhe, tem fome. E se tem fome, tem morte. Tudo isso aconteceu em Israel. Por causa de uma palavra de um homem de Deus. E não foi Deus que mandou. Ele falou pela sua ousadia, pela sua fé. E Deus assinou embaixo. Quem está entendendo, diga amém. Acabe ficou tão furioso, mandou prender. Prende esse homem. Vão matar ele. Como se adiantasse alguma coisa. Mandou 50 soldados. Elias estava lá, ó, no monte. Eita glória, na presença de Deus. Deus ali purinho, ali no monte. Elias conversando com o Senhor conversando com Elias. Daqui a pouco vem os soldados de Acabe. Elias, desce daí, senão nós vamos vir aí e prender você. O que ele falou? Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Ah! Matou 50. Escapou um, voltou, falou assim, olha aqui, ó. O senhor quer que nós prende Elias? É, o negócio tá feio. Os 50 morreu queimado. Manda mais 50. Mandou mais 50. Chegou lá, Elias, na maior bate-papo com o Senhor lá. Aquela conversa gostosa no monte. Oração, jejum. Aí chegaram e falou assim, Elias, desce daí, eu tenho que te levar para cá. Vamos embora. Vamos, tem que te prender. Ah, se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu. Mais 50 morreu. Aí chegaram lá e falaram, não tem jeito, já são 100. O que o senhor quer que nós faz? Manda mais 50. Só que da agora, o cara, o responsável pela tropa chegou, fica vendo, ele chegou, ele não é bobo, né, mano, não queria morrer, né? Se ajoelhou, botou a cara em terra e disse, meu Senhor. Acabe mandou vir buscar o Senhor, ele quer te ver. Quer dizer, nem falou rei Acabe. Ele reverenciou. Aí Deus falou assim, ó, vai com eles, vai, pode ir. Vou deixar Acabe tocar num fio de cabelo seu, pode ir tranquilo. E ele foi com aqueles soldados. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Se você servir a Deus, se você tiver fé, mesmo enfrentando os problemas que você está enfrentando, Deus vai te honrar diante desta situação. E o que Deus faz da minha vida e faz da sua vida, aleluia, é para mostrar para o mundo que Ele é Deus da nossa vida. Amém, Jesus? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Se coloque de pé nessa noite para nós orarmos.